Está entrando no ar, pontapé inicial. Antes da bola rolar, antes da jornada esportiva começar, pontapé inicial. Bastidores, o que pode acontecer no jogo, você fica por dentro agora, no pontapé inicial. Thiago Lopes de Faria. Operário. Boa tarde, meus amigos do Brasil. Estamos no estádio Jacques da Luz, a Toca do Leão, estádio Mestre Didi. Daqui a pouco a bola vai rolar para Operário e Monte Azul. É a rodada número 2 do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A7. Operário que na semana passada estreou diante da equipe do Cianorte, derrota no finalzinho do jogo por 1-0, deixa o Operário com apenas nenhum ponto conquistado. Do outro lado também o Atlético Monte Azul, que perdeu também na sua estreia. Jogando em casa, foi derrotado pelo Itabirito, time de Minas Gerais, também por 1-0. A partir de agora, com todo o timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc, você vai ficar sabendo de tudo. As duas equipes já chegaram aqui no Jacques da Luz, Operário já está por aqui, também está o Monte Azul, já direto do gramado aqui do estádio Jacques da Luz, nós vamos trazer informações de tudo que está acontecendo. Em relação ao time da semana passada, muita discussão, polêmica, afinal de contas, a dúvida, será que o goleiro Leonardo vai continuar? Será que o meio-campo do Galo vai se alterar? Eliezer chegou, atacante do Iviema, novo reforço para brigar pela posição com o Canela. Será que o Canela vai estrear? O Eliezer vai estrear? A questão do Vinícius, tentou a conversão de pena, jogador que pegou 4 jogos na última temporada de Copa do Brasil, e a gente não sabe a situação do Vinícius, que está presente no Jacques da Luz, e já nós vamos te informar se ele vai para o jogo ou não. A partir de agora, através dos aplicativos de áudio, Radiosnet, CX Rádio, Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, que você baixa na Play Store do seu celular, você acompanha a nossa pré-jornada, o nosso pontapé inicial. Você também acompanha através do youtube.com/futebol na canela, youtube.com/futebol na canela. Vamos juntos e você vai votando aí. Quem é que ganha? Operário, empate, Monte Azul. É dia de decisão. E você vem com a gente a partir de agora na Casa do Futebol no Centro-Oeste brasileiro. Operário! Monte Azul! Tô aqui já com o Rafael Domingos, tá por aqui. Tá de preto? Sugestivo, Rafael? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Fernando Blanc, todos os nossos amigos que estão aqui já se organizando para levar as emoções desse grande jogo para todo o Mato Grosso do Sul. Qual que é a expectativa depois dessa derrota doída, né? Fazia tempo que um time nosso não jogava tão bem e mesmo assim não conseguiu vencer. Olha, a expectativa, por ser do Mato Grosso do Sul, é do Operário, mas enquanto federação nós temos aí que torcer para o futebol, para o melhor futebol, e aquele que melhor se sair em campo para que seja o vencedor. Mas eu ainda sou sul-mato-grossense, somos do Mato Grosso do Sul, então o representante do Mato Grosso do Sul é o Operário, então a gente acaba puxando um pouco de sardinha para o nosso galo velho de guerra. Ô Rafael, como é que está a movimentação do lado de fora? Eu até vi, tá tendo uma obra, né, cara? Bem na chegada dos torcedores aqui. Então, estão finalizando a obra ali, ainda tem algum resquício, mas a torcida operariana está chegando para dar aquela torcida. Torcida organizada, já estão aí colocando todos o banner, todo o material deles nos alambrados para que a gente possa fazer aquela festa bonita. E no final das contas, nós temos que torcer para que seja um grande jogo, para que as duas equipes possam aí desempenhar o melhor do futebol. O campo está bonito, o gramado está bonito, melhor do que nos anos anteriores. Graças a Deus aí São Pedro deu uma segurada no tempo, então nós temos que apenas que torcer para que seja
um bom jogo para ambas as equipes e que aquela que for melhor em campo, que saia vitoriosa, que o futebol é justamente isso. Não adianta nós termos puxar a sardinha para um lado ou para o outro, nós temos que torcer para que o público que aqui esteja e aqueles que estejam acompanhando vocês pelas ondas do rádio, que tem aí um belíssimo futebol. Ô, Rafael, a gente estaria junto, inclusive, hoje num outro evento, e São Pedro não deixou, né? Como é que está a população de Ribas? Frustrada porque estava esperando essa grande final hoje? Na verdade, a torcida de Ribas está frustrada porque não vão ter os comentários aí da equipe da Rádio Futebol na Canela. Na verdade, Ribas do Rio Pardo tem passado aí por uma intensa, não só Ribas, mas boa parte do Mato Grosso do Sul, em função dessas chuvas. E hoje teria a final lá da nossa Copa Nelson Ricardes, e em função da chuva que acabou chegando em Ribas do Rio Pardo aí nos últimos 3 dias, a comissão organizadora da final do campeonato achou por bem suspender e transferir para o próximo final de semana a final desse campeonato, que contaria aí com a narração exclusiva da Rádio Futebol na Canela. Então, assim, foi importante porque, como teve essa transferência, vocês estão aqui hoje fazendo a narração dessa etapa do Brasileiro, mas nós esperamos poder contar com vocês aí na semana que vem lá, levando as emoções do nosso campeonato através das ondas da rádio. Será um enorme prazer estarmos juntos lá. Vamos lá, sem pipocar. Placar. 1-0 Operário. Na marra, né? Gol de mão com o goleiro no banheiro e dane-se, né, Rafael? Rapaz, o Operário joga e acaba levando ou no primeiro momento ou no finalzinho do jogo. Então, assim, se for 1-0 já está de bom tamanho. Tá aí, grande Rafael Carioca, com a gente, grande Rafael Domingos, Carioca nosso parceirão. onde? Como é que é? Carioca onde? Não sei. Ele puxa o R, né? Porta. Ele não fala porta. Ô, seu Adair Matimiano, boa tarde. Bem-vindo ao Jacques da Luz, tudo bem? Adair Matimiano! Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao Fernando. Ao nosso carioquês mais aquidauanense que tem. Né? Expectativa, né, Thiago? Expectativa que o Operário repita a grande atuação que teve no primeiro tempo. E agora com um pouquinho mais de competência e colocar essa bola dentro do gol. A expectativa era da estreia do Zé Augusto, né? Já vimos que não vai ter. O Operário vem a campo com o Leonardo. Leocir se confia, mas tem as falhas que teve durante, tanto no jogo da primeira, aqui quando estreou, e lá também no jogo nesse jogo da Série D. Mas vamos lá. A expectativa é que o Operário possa fazer uma grande partida aqui no estádio Jacques da Luz. Estádio Mestre Didi, desculpa. Complexo Jacques da Luz. Odair, a discussão, goleiro Leonardo, Vinícius, pelo que já percebi, ele não vai estar em condição de jogo, mas a grande polêmica com o Leonardo. Sua análise aí, você, se é o Leocir, troca o goleiro ou não? Olha, na verdade, assim, Thiago, é uma pergunta difícil para a gente responder, por quê? A gente não vive o dia a dia do clube, né? Não vive os treinos, não vive a intensificação, não vê como que os times teria que entrar jogando. E que eu vi desse atleta do Leonardo. O Leonardo teve 3 ou 4 jogos no estadual e nenhum jogo foi muito definitivo para uma goleada, né, da Portuguesa naquele momento. E teve esse lance capital no último lance do jogo lá em Cianorte. Último lance. E a gente que já militou no gol, brincou, a gente sabe. Pequena área, se soquinho de si, ou para tirar ela da área com um tapa para trás. Isso é o básico do manual do goleiro. Então, por nomes, eu trocaria. Zé Augusto, para mim, tem muito mais experiência, tem muita mais cancha do que o Leonardo nesse momento. E o Leonardo vem aí, né, com essa sina de ter falhado nesse último lance lá em Cianorte.
Muito bem, tá aí o Daí Mantimeno. O Thiago Lopes de Faria está indo pro gramado. A bola rola daqui a pouco, a partir das 6 da noite, horário de MS, 7 da noite, horário de Brasília, nos canais do YouTube da Rádio Futebol da Canela, radiofuteboldacanela.com/, youtube.com/Futebol da Canela, também na RWR, Rádio Futebol da Canela, e também nos canais de áudio, no Radiosnet, CCZAD Online, Rádio Box, você fica com tudo aqui. Já abraçando a galera, Fernando. Beleza. A galera tá chegando já no YouTube e quer pro ar. O empate, o torcedor vai chegando, Fernando. Timidamente ainda, é bom a gente lembrar que tá chovendo durante toda a semana aqui na capital. E essa chuva pode afastar o torcedor. Olha o Cebola aqui. Quanto é que vai ser o jogo, Cebola? 1-0 para nós, uma vitória daquele jeito. Aqui é Operário. Você não amarra esse gol, né? Opa! Vamos aí. Torcida dando aquele apoio. É Operário. É nós. Tá aí, Cebola. Confiante na vitória. Vai ser 1-0 pro Galo. Eu acho que esse é o resultado mais... que a gente mais vai escutar hoje, né? Agora o Operário, Fernando e Thiago, tem que definir, né? Não adianta ter a chance, criou bastante chance contra o Cianorte, mas no gol, efetivamente, não foi praticamente nenhuma. E lá até tinha e Leonardo Taneja. Agora Canela tem que ter um pouquinho mais de definição, um pouquinho mais, eu não vou falar sorte, né? Mas tem que ser mais decisivo. No jogo passado, a oportunidade não colocou na casinha. Oi, estão me ouvindo bem? Tô aqui, cheguei, Tá, boa noite. Tá chegando bem aí? Não, tô te ouvindo bem, o senhor... Maravilha. Thiago Lopes de Faria. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Anderson Ramos, que tá aqui fotografando. Como é que tá esse coração aí, Anderson? Mais uma Série D. Infelizmente nas Moreninhas, ou felizmente, né? Porque só tem esse nosso estádio em Campo Grande. Mas o coração tá bom. Espero que o nosso treinador Leocir tenha aproveitado boa semana para poder fazer esses caras arrumarem a pontaria. Porque eu vi a transmissão de vocês e depois eu vi os melhores momentos que o Lucas soltou. Impressionante, cara. Não dá para você chegar num brasileiro da Série D e deixar tantas oportunidades passarem. Cara, é inadmissível. Eu até brinquei com o Nelson. Nelson, vamos comprar um novo reforço pro Operário. Vamos comprar um pé na forma, porque tá difícil, hein? Diz a nossa igreja, fé no pé e na bola, que a bola vai entrar hoje. Infelizmente não é a primeira vez, né? Em outras oportunidades isso já aconteceu também, né? Cara, é só você olhar a nossa primeira participação em 2023, né? Tivemos só uma vitória. E para um time que a gente, para muitos é grande, só aqui no Mato Grosso do Sul, mas a gente sabe que o Brasil afora ainda é lembrado. E a gente precisa mostrar isso dentro de campo. Precisa voltar a vencer. Eu até falei com o Leocir na hora que eu cheguei aqui. Professor, eu estou rezando para a sua primeira vitória com o Operário na Série D. O senhor passou batido em 2023, agora é a nossa oportunidade de começar a vencer e sonhar com a classificação. Palpite. O Operário já está dito que hoje deve ser uns 2-0. Tá aí, Anderson Ramos, nosso companheiro aqui, Capital News também, conosco. O Operário está dentro do vestiário. O time do Monte Azul subiu há pouco. O time do Monte Azul, nesse momento, está ali fazendo a oração. À direita do seu rádio, os jogadores do Monte Azul estão por ali. A escalação do Monte Azul ainda não saiu, Odair Martimiano, só do Operário. Pergunta para esse gordinho que está do teu lado aí, quanto vai ser o placar? Já. O negócio é o seguinte, Odair. Leonardo confirmado. Vinícius está fora porque não houve a conversão. E hoje é o último jogo de cumprimento de suspensão. Eliezer no banco, Marcel na meia. Marcel recuperado, né? E o Caio perde a posição, Odair. Meia atenção aqui do Marcel, né? Para mim, o Leocir coloca um time um pouco mais marcador, né? Mais brigador. Marcel tem uma boa saída de armador. E tem uma escalação que chega para mim, daqui a pouco nós vamos confirmar se realmente é essa escalação. Eu vejo um meio-campo forte, mas não vejo ninguém para criar, né? Talvez o Fernandinho, mas não é a sua característica. Então, o Wendel tem um meio-campo muito técnico,
mas uma técnica para o sistema defensivo, para saída de bola, e não para fazer aquela bola lá na frente chegar, né, para os atacantes no Canela e o Bambelo. Vamos Leonardo, Marlon, Fel, Dante e Bruno Boca. Tássio, Marcel, Fernandinho, o Wendel, e aí o time é o mesmo. Bambelo, Everton, Canela. O Caio então perde a posição. Caio perde a posição para o Marcel. Odair Martins. A cobertura do último jogo do Operário, eu disse que o Caio não jogou mal. Só que não é a característica dele armar o time. A característica dele é parecida com a do Marcel. Tem uma saída, se aproxima na área adversária, mas não é o finalizador, não é aquele armador, aquele que vai levar a bola lá pro atacante. O time do Operário que vem com meio campo forte, meio campo técnico, né? Se a gente colocar Fernandinho, Marcel, Tássio, Wendel, que também é um meio atacante, mas são jogadores que não é aquele armador. Para mim, o time do Operário ficou forte na técnica, lento na transição e sem ninguém para municiar os dois à frente. Pontapé inicial aqui na Rádio Futebol na Canela. Saiu a escalação também do Monte Azul. Vamos lá com Zanella, Kevin, Anderson, Euler, Pedro, Brito, Sávio, o Anderson e Lucas Black, Pedoca e Mori. Esse é o time do Atlético Monte Azul, escalado para o jogo de logo mais. Já coloco aí a imagem da escalação para vocês no grupo. O Atlético Monte Azul que precisa demais da vitória, né, Odair? Perdeu pontos em casa para, em teoria, um adversário que vai ser concorrente dele, precisa buscar esses pontos fora. Né? Perdeu para 0. Olha, até antes até sexta-feira passada, eu diria que o Itabirito ia ser o grande diferencial. Mas que você... para quem perdesse ponto, para o Itabirito, correria um risco de não classificar. Hoje já tem uma outra visão. Olhando o jogo, assistindo os melhores momentos de lá, eu vi que é um time organizadinho, um time que tem uma postura de meio campo muito boa, tem um sistema defensivo forte, não é um time que foi lá para São Paulo e se apequenou, pelo contrário, jogou em cima do adversário também e fez com que levasse esse placar, né, jogando fora de casa. São duas equipes hoje distintas, na minha visão. O Operário vem, né, a gente sabe das dificuldades do que é o time do Mato Grosso do Sul. Sabe? Acho que é um time que vai chegar para competir. Eu não vejo o Operário com grande chance, talvez passar de fase, sim, mas não vejo um prognóstico lá para frente. Agora, o Monte Azul, que vem de uma SAF, né, para quem não sabe, o pai do Neymar é praticamente o dono desse time, pelo Corinthians, é o vice-presidente desse time, então vem aí com, pelo menos na sua estrutura fora de campo, bem forte. Faz com que o time chegue a nível no outro patamar. Agora, outra coisa que eu sempre falo também é o seguinte: você tem que provar dentro de campo aquilo que a torcida fala de você fora de campo. Não adianta eu chegar e achar que o time do Monte Azul é favorito e esse favoritismo não entrar em campo. Não adianta eu falar para você que o Operário é favorito se o Operário não colocar o favoritismo dentro de campo. Agora, Thiago, eu estou vendo o Operário se aquecendo, os goleiros do Operário se aquecendo com a bola azul. Essa bola azul vai, caso por ela mesmo, dificultar, hein? Você diz por conta da iluminação, né? Exato. E realmente, é uma bola azul com branca, né? E os goleiros do Operário nesse momento estão à esquerda do seu rádio, iniciando o processo de aquecimento. E é isso mesmo, Odair.
A bola é azul, assim como em anos anteriores, né? Nós tivemos aqui numa temporada a reclamação do Celso Rodrigues, ex-treinador do Operário, exatamente, do Operário, exatamente, da coloração da bola, principalmente porque a iluminação do Jacques da Luz não é a ideal, no chute de longe, né? Isso pode atrapalhar a visão do gol. Tali, muito bem observado por você, momentos antes da bola rolar aqui no estádio Jacques da Luz. Goleiros estão em campo, os jogadores ainda não, só os jogadores do Monte Azul que seguem na rodinha do oposto de onde Thiago, estamos. Eu estou atrás do gol, onde estamos no vestiário aqui do Jacques da Luz. Monte Azul aquece do lado oposto de onde estou. Fala quem chamou. Anderson, e seu camisa 7 é Wanderson ou Anderson, por gentileza? Ah, tá. Por aqui o vestiário e os jogadores vão subir ao gramado para iniciar o aquecimento. São 17 horas e 22 minutos aqui em Campo Grande, estão para 7 da noite, horário de Brasília, desculpa, 6 da tarde, hora do MS. Endrigo Zotelli passando por aqui também. E nós vamos tentar encostar ali no Thiago Pires, que é o executivo de futebol do Operário, para a gente bater um papo com ele. O meu retorno aqui onde eu estou está indo embora, tá? Se porventura estiver falhando o microfone, me manda mensagem no WhatsApp, porque não estou conseguindo me ouvir. E nós vamos tentar bater um papo com o Thiago, enquanto os jogadores do Operário vão subindo para o aquecimento. Os jogadores do Operário, nesse momento, vão subindo para o aquecimento e já já a gente traz a palavra dos personagens da partida, tanto de Operário quanto o Robert Almeida aqui tá bravo com o horário do jogo, em plena horário da final da Copa do Rei. Acontece, Robert. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Acontece. Vamos encostar aqui para atrapalhar. Bater um papo com o Thiago Pires, está vindo aqui, pedindo gentilmente para nos atender. Thiago Pires, que não adiantou, né? Muita gente achou que depois do título estadual ele ia crescer, mas você não cresceu não, né? Tá do mesmo tamanho, tudo bem? Boa tarde, Xará, tudo bem? Prazer imenso falar com vocês, a todos os ouvintes. Precisa não, tá bom esse tamanho aqui. Tem que crescer na entrega de resultado, aí tem que buscar. Tem 15 jogos. Cara, doeu. A gente que vive isso no dia a dia. Saímos daqui representando nosso querido estado do Mato Grosso, essa camisa. Todos vocês, eu acho não, tenho certeza. Quando a gente sai, a gente leva Operário MS para todo o Brasil, então a gente tem uma grande responsabilidade. Doeu bastante, eu sou um cara que me dou muito, que me comprometo muito, entrego um nível de jogo do que a gente falou. Até vou usar aqui o que você postou nas suas redes sociais essa semana, a entrega que o Operário teve. Abre um parênteses, perdemos. Mas doeu bastante, Thiagão. Foi uma sensação de impotência muito grande em alguns pontos que a gente teve que construir durante a semana para não errar novamente, para mitigar o que nós deixamos de fazer lá em Ceará, dentro de casa, aqui, para a gente engatar a primeira vitória. Ô, Xará, houve também, obviamente, que além dos gols perdidos, Leonardo, e dos 4-1, que houve um entendimento também que ele não foi bem. Como é que foi a conversa com o Leonardo? A gente conversou com todo o grupo, né, Xará? A gente fizemos análise, tá? A gente está aqui passando para o nosso torcedor que ninguém, não olhamos, não, cara, ficamos mais de uma hora lá dentro olhando, não só esse lance, óbvio, oficial, né, que decretou a nossa derrota. Então conversamos muito com o preparador de goleiro, conversamos muito com o Léo, e também aproveitando o que você disse aí no começo da tua pergunta, conversamos muito nos atacantes, porque se a gente tivesse o tempo, a expectativa nossa era sair com a vitória. Depois que acontece, a gente não, né, é simples se manifestar. Mas a gente olhou em todos os aspectos, Xará, nesse sentido, do que a gente deixou de construir como gols. Eu costumo dizer que o gol é caro. Eu repito o que muita gente disse. E a gente precisa entender o nível dos nossos sabe das nossas limitações, nosso braço em alguns aspectos é curto. O trabalho da à frente. Às vezes a gente assume alguns compromissos que a gente não pode honrar. E a partir do momento no futebol que você assumiu, as consequências vão vir, ou boas ou ruins, né? Então eu tenho muito cuidado com isso, de não deixar
que as coisas descambem para a falta de responsabilidade, a falta de comprometimento com a instituição, com a torcida, com todo mundo, que é simples. Para mim é mais uma temporada, acabou a temporada, eu pego minhas coisas, vou para minha casa e depois o que vai ficar aqui. E eu não quero deixar dessa forma, óbvio. E aí eu vou na outra linha de raciocínio. Nós temos que ter um time que compete, que eu participo, Xará. Ou você compete ou participa. As duas coisas você não consegue fazer. E é o que nós estamos buscando e nós demonstramos isso lá em Cianorte. Mas lá é passado, acabou, mas a gente ficou com um sentimento assim, para o nosso torcedor, que fala assim, eu acredito que com as peças que nós temos e a qualidade dos nossos atletas, a gente consegue brigar por uma vaga hoje aqui 90 minutos e se doar e ganhar dentro de casa. Chegada do Eliezer e também, infelizmente, o Vinícius fora mesmo, né? O Vinícius, ele está com suspensão, deixa eu até, a gente acionou, foi a FEM, né, essa palavra, do que o STJD vai pautar para poder apreciar. Infelizmente, o nosso recurso não foi pautado. Então, hoje, o Vinícius cumpre a última e está à disposição do professor da Lastra para a próxima partida. O Eliezer, nós tínhamos um jogador com a característica de centroavante, que é o Canela. Os outros, todos os nossos atacantes são em fora. Então, como é necessário fazer, pelo desgaste físico dele, a gente ficou muito sem a referência lá na frente. Então, a gente perdeu o poder de brigar lá. E aí houve essa condição de a gente trazer o Eliezer para cá, um atacante que fez vários gols aí na competição do Mato Grossense, e a gente espera que ele possa nos ajudar. Chega mais alguém? Nesse momento, não. Nesse momento, a gente nós estamos com 28 atletas, nós temos 4 atletas que estão no DM, que é o Theo, que é o Nogueira, lateral esquerdo, o Igor, que sentiu, né, nos treinamentos, está tratando, e o Hugo, que está voltando de uma transição de pós-operatório. Mas, por enquanto, a gente vai manter com esse elenco. Thiago, bom jogo, obrigado, viu? Obrigado, um abraço mais uma vez. Tá aí, Thiago Pires, Odair Martimiano, não chega mais ninguém, Eliezer foi o último, é o elenco do Galo momentaneamente para a Série D, Odair. Preocupa, né? Perfeito, para mim preocupa. Porque o Eliezer é aquele que era do Corumbaense. Então, não chega para ser titular absoluto. Né? No gol a gente está vendo a dificuldade que é com o Leonardo. E o que mais me preocupa, Thiago e amigos, é que o Operário essa bola. O Operário está jogando, na estreia jogou com o Caio improvisado, e agora está jogando com, talvez vai jogar com o Fernandinho um pouco mais adiantado, mas qualquer um dos 3 que jogar ali vai ser improvisado, assim, para poder te igual ele está falando. E eu concordo com ele, o Thiago sempre muito coerente nas suas palavras, né? Tem 2 maneiras, ou você compete ou você joga. Fazer as 2 coisas fica difícil. E o Operário, segundo ele, veio para competir. Para competir, eu acho que falta mais alguém nesse elenco, Fernando Branqui. Muito bem. Ou não seria mais fácil falar de bicicleta? Eu casaria. Mas é mais ou menos por aí. Torce com que do importante. Isso é importante para o clube. É lógico que tem uma promoção. Tem o torcedor que chegar com a camisa, né, do clube paga só meia. Isso é importante. Mas... Aí. Pois não. Leocir da Lastra está saindo por aqui. Nós vamos ouvir a palavra do comandante do Operário, tentar pegar a palavra dele antes. Abraço para o Victor aqui, para o Ramon Felipe, Júnior Damião, José Ferreira de Souza, o Amilcar, todo mundo aqui torcendo pelo Galo. Decisão, né? Mais uma decisão. Conseguiu aceitar a derrota da semana passada? Thiago, uma coisa muito difícil para a gente, porque nós elaboramos uma estratégia sabendo que nós íamos enfrentar dificuldade e nós fomos muito bem. Acho que quem assistiu o jogo viu que o nosso time se portou bem. E aí a gente criou situações, eu acho que jogamos bola no chão, jogamos mais que eles. Eles foram muito mal na bola direta. Eu acho que esse time também joga muito nesse modelo. E esse modelo que nós adotamos no estadual de 2024, né? Porque o gramado não se podia jogar. Agora é estranho que nós somos na Cianorte, os caras jogavam muito na bola aérea. Tudo aceleração. Tinha um time forte fisicamente, né? E aí depois, quando o centroavante que estava posicionado, ele criou várias situações de gol. Então aí foi um desequilíbrio
grande quando 9 deles foi para o lateral e aí nós pecamos na marcação. Mas nós tivemos as bolas de jogo ou as bolas para terminar em gol, não faz o gol, aí você vai ser penalizado no final. E nós faltou atenção, eu falo assim que ali não tem mais jogo, né? Mas isso acontece porque o adversário também se propôs a liberar muitos jogadores defensivos para jogar jogador ofensivo. Aí ele criou situações por isso também. O mais difícil no futebol é criar, né? O Operário criou. Como é que foi a conversa durante a semana com os atacantes? Passar tranquilidade. E também se o senhor acha que foi algo pontual, desequilíbrio pelo lado direito da defesa no segundo tempo? Na verdade, assim, nós trabalhamos a semana e trabalhamos bem, justamente trabalhamos finalização. Nós sempre trabalhamos, colocamos prioridade nesse setor, de finalização principalmente. Só que o jogador tem muita confiança, tem que ter confiança. E nós estamos passando confiança para o jogador. Tu vai estar aí para acertar, para errar. E até eu estava comentando com a minha comissão técnica, eu estava vendo o jogo do Internacional, o Enem Valência ganha 1.500.000. E ele teve uma bola parecida com o lá e errou. Acertou o gol, mas o goleiro pegou. Então assim, é da confiança, é da possibilidade que o cara possa jogar tranquilo, sem pressão. Que pressão, eles vão colocar a pressão automática. O jogador se põe em pressão automática, porque todo mundo quer vencer, todo mundo quer assim, e eles não estão aí para errar, eles estão aí para acertar. E às vezes não conseguem acertar. É importante o torcedor também incentivar, acho que os 90 minutos é importante o torcedor dar confiança para o jogador. Não adianta ficar xingando, porque isso desanima o jogador e o jogador fica sem moral. E se fica sem moral, automaticamente ele não vai render o suficiente. O adversário de hoje perdeu apenas 3 jogos no tempo de, em casa, fazer prevalecer o mando de campo e também buscar essa recuperação? Olha, todo momento é momento, né? Eu acho que, como nós perdemos fora, nós também ganhar, jogo em casa, eu falo assim, o certo é ganhar fora e empatar em casa, ganhar em casa e empatar fora, mas já perdemos um jogo fora. E agora não podemos desesperar. Nós não podemos deixar o adversário some 3 pontos e nós ficamos em 0. Isso também é preocupação. Nós vamos ver como é que vai ser o jogo, vamos temporizar muitas vezes, vamos pressionar, queremos sair com a vitória, porém assim, sai com a derrota hoje aqui, os caras somam mais 3 pontos, e nós vamos ficar 0. Então eu acho que é importante nós somarmos um ponto em casa. 3 pontos era o ideal, porém tem o adversário também que vai exigir da gente, e espero que a gente possa sair daqui com os 3 pontos, que é o desejo nosso hoje. Pergunta que escalação, seja até o Tássio e Fernandinho. Fernandinho com mais liberdade? Thiago, mais uma vez, eu não consigo repetir o time. Tá no banco aí o Caio, mas o Caio levou uma pancada lá que não treinou a semana inteira. Nem ontem, ontem era para treinar de manhã, ele não treinou porque está sentindo dor. Assim, foi fazer exame ontem. Então, para ver como é que estava, disse que só foi a pancada, então, se foi só uma pancada, a gente agora vai deixar ele no banco, tomara que não precise dele, se precisar, vamos ver como é que está no aquecimento, porque ele não treinou a semana inteira. Então, isso é difícil também colocar o jogador que não treinou e priorizar aqueles jogadores que vêm jogando. Obrigado, bom jogo. Valeu. Tá aí, Leocir da Lastra, atento a tudo aqui no treinamento. Então, o Odair Martimiano não é uma opção do Leocir da Lastra. Ele não pôde contar com o Caio. Mais uma vez problema no departamento médico do Operário, o Odair Martimiano. As coisas do Operário, eu não sei como que ele falou, não chegou, não falou. Eu não consegui repetir nenhuma vez a escalação. E de novo não consegue, né? É difícil, exatamente porque o Operário vive esse problema de cartão, esse problema de contusão, né, faz com que o time do Operário não consegue repetir, né, muitas vezes por tática ali do seu treinador. Então, mais uma vez, só tem a lastimar, né, pela esse jogo importante, e o da Lastra, se é o melhor ou não é, mas segundo ele acredita e agora não tem a possibilidade de repetir a escalação.
Operário. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tem que ligar, Agora sim, tá? voltou. Aperta o botãozinho. Não, tava ligado. Tá terminando o aquecimento, tanto o Operário quanto o time do Monte Azul, o Atlético Monte Azul. Eu gostaria, se possível, dar um pique lá atrás do gol, onde que o Operário está treinando, e pergunta para os goleiros sobre a questão da bola. Só de sacanagem. Okay. Sobe o hino do Galo, mais lindo do mundo. Vamos escalar o Operário. Momento que as duas equipes estão encerrando o aquecimento. Subindo o hino do Galo. Operário. O Bica pisando de 2, 3, 5 Tássio, 15 Marcel, 8 Fernandinho, 7 Wendel, 11 Bambelo, 9 Everton Canela, Leonardo Marlon Fel, Dante Bruno Boca, Tássio, Marcel, Fernandinho, Wendel, Bambelo e Everton Castraque, Caio, El Souza, Elo, Pedro, Bidique, Matheus Freire e Renan. Operário. Escalando agora o Atlético Monte Azul, vice-campeão da Série A3 do Campeonato Paulista. Garantiu acesso para a Zanella. 22 o lateral direito é Kevin. 3, Anderson. 4, Euler. Meia dúzia, Pedro. 5, Brito. 8, Sávio. 7, Wanderson. 10, Lucas Black. Troca Zanandro, Black, Pedoca e Mori. O técnico é o senhor Quinho Forgiarini, 42 anos, segundo time profissional que ele trabalha. Tinha trabalhado antes no Camboriú. Ele manda pro gol de espera. Mendy para o gol, Richarlis, Kaique, Arthur, Luiz Neto, Jonathan, Rian, Brian e... Estou de olho no apito. Rafael Odílio Ramos. Ele é de Mato Grosso. Será auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira. Elita de Souza Cosmo, o quarto árbitro. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na... Thiago Lopes de Faria. Muito bem, Odair Martimiano. Escalado Operário, escalado Monte Azul, escalado arbitragem. A torcida é tímida ainda, hein? Bem tímida. Não gosto do que vejo, Odair Martimiano. Precisávamos de pelo menos 1.000 torcedores hoje empurrando o Galo em busca da vitória. Me conta, Odair, o que esperar do jogo? O que esperar que o Operário tenha aquela mesma volúpia que teve no primeiro tempo, lá diante do Cianorte. Mas vamos falar um pouquinho aqui com ele, meu amigo, meu afilhado, pedacinho do rádio, né? Tímido. Hoje está aqui para cobrir lá pelo Giro Forte. Falar o que esperar do jogo de hoje. Abraço aos amigos da Rádio Futebol na Canela, líder em audiência, como sempre, com o Blanco na narração, você comentando. Quem está lá embaixo? TLF. Um abraço pro Thiago, né? Thiago é fera, né? Esse é fera. É o Tico, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes de você entrar no jogo. Tem mais memória. O Tico tem mais memória. É uns 8 gigas ali. Agora, a gente vive a expectativa do Galo. No jogo passado, o time jogou bem, criou oportunidades, mas a bola não entrou. Os atacantes estavam com raiva de meter a bola para dentro do gol, né? E acabou sendo castigado, porque o Galo, se jogar no ataque, se defendendo da melhor maneira possível aqui atrás, o Galo consegue um bom resultado. Acho que nós temos que vencer, porque se cada situação no Brasileiro da Série D. O Ricardo Paredes, lá da Japurá, perdia aqueles gols? Rapaz, bante, né? Não tinha conversa naquele tempo, né? Mas os tempos são outros, né? E a gente espera que os artilheiros hoje do Galo consigam fazer os gols aí para levar a equipe para a primeira da competição. Tá aí o pedacinho do rádio. Obrigado, meu amigo. Agora, Thiago Lopes de Faria. Eu queria, nesse começo de jornada, lembrar, né, que foi uma semana triste
para a família do futebol, né? A Passanque lá do Novo, pessoa que eu convivi, me deixou bem triste. E hoje, ontem à noite, na verdade, também recebemos uma notícia com outro grande esportista, amigo nosso, o meu amigo Morá, no andar de cima. Quero aqui, de antemão, deixar nossos fraternos abraços, a nossa amizade, Zabuil e a família do Novo. Sendo Náutico, um pouco. Quanto, Odair? 2-1. 2 gols do Canela. Muito bem. Vamos lá, Rô. A máquina ao vivo. Aqui, ó. Rádio Futebol na Canela. Chance de sair lá de Cianorte com a vitória. Gol no primeiro tempo. 1-0 o gol. 2 chances. O que ele fez? Não fez nada. O Operário deu uma melhorada, o Fernando, na hora que o Caio entrou. Começou a ter um posicionamento de time, um posicionamento da bola passar. Nesse segundo tempo. Muito abaixo do que foi em Cianorte e do que foi. O que o Dalassa tem que conseguir ter os 2 tempos iguais. É lógico que é mais difícil fazer os 2 tempos. É difícil fazer os 2 tempos, Fernando. Mas fazer um segundo tempo competitivo também. O Operário compete no primeiro tempo e no segundo tempo morre. Espera o time atrás e faz com que o time adversário cresça. E foi o que aconteceu hoje. O Operário não fez um grande primeiro tempo, mas jogou de igual para igual. Agora, segundo tempo, né, mais um monte azul, 5 minutos. O que mais me preocupa é que a entrevista antes de começar o jogo, o diretor de futebol do Operário, o Thiago, disse que o elenco está fechado. Se está fechado, nós não temos lateral direito. Tanto o Marlon como o Tico vivem um momento muito ruim. Não temos um jogador de beirada de campo. Não temos um centroavante. E não temos um meio articulador. Há quem fala que é dinheiro. O dinheiro chegou do governo. Tem os patrocínios. Eu acho que é só você saber gerir. Tem o dinheiro que tem a participação, né, da CBF. Então, o dinheiro não é que tudo é culpa do dinheiro. Você tem com o dinheiro. Né? O Operário hoje precisa urgentemente mudar o seu goleiro. Urgentemente. O que o goleiro Leandro fez agora no final, Fernando, não dá, né? Dado esse um pontinho, que imagina se ele não vem. Por mais um erro do Leonardo. Então o Operário precisa urgentemente de goleiro e também de peças pontuais. Que é um jogador de beirada de campo, um centroavante e um lateral direito urgente. Eu acho que perdeu muito com a saída do Rafinha e do Mauri. E não tem esse meia em Viena e não veio. Tá precisando de um meia amador, né? E só que não dá também pro Bidic. Aí, novamente, aí o torcedor fica bravo com o Dallastra, mas o time criou, o Bidic perdeu 3 gols. 3 gols o Bidic perdeu. 3. Que gol que não se perde. E aí depois a culpa é do veinho. Então, aí o torcedor vem pedindo. Odair. Pois não. Que Foguiore. Após esse empate com o Operário. Essa equipe vem para este campo que vinham num ritmo bom de jogo e agora tentando reorganizar com algumas contratações e com outros atletas que vêm chegando e tentar dar ritmo para eles, e não é fácil no meio da competição. Então, a equipe está muito competitiva e isso que importou nesse jogo de hoje e fez nós buscar um empate. Muito obrigado. Quem? Sua análise. De Série D.
A gente sabe que a competição é muito difícil, a gente sabe a dificuldade que jogar aqui, ainda mais com essa equipe muito jovem, e como eu frisei anteriormente, a gente está tentando remontar elas em 2 semanas de trabalho, e é difícil, né? E jogos difíceis, viagem longa também, e agora é tentar descansar os atletas aí para enfrentar o Inter de Limeira, lá em Limeira, no outro final de semana. No nosso entendimento, quem teve as melhores oportunidades na primeira de 2, Jogo equilibrado, a nossa equipe tem umas transições muito boas, faltou efetividade no último terço. A equipe do Operário também, uma bola parada boa, bons cabeceadores, né? A gente conseguiu aí neutralizar em alguns momentos. Acredito que ali o árbitro se precipitou um pouquinho nos 8 segundos, porque o nosso goleiro foi bloqueado naquele momento. Ele poderia, de repente, dar a falta, segurar os 8, tomamos na partida. Tentar agora reorganizar. Alguns atletas sentiram muito desgaste hoje. Tivemos uma lesão do jogador principal nosso. Vamos tentar reorganizar para o jogo de sábado. Os números são ótimos na temporada, porém os últimos jogos sem vitória, né? São 2 derrotas nos últimos 4 jogos. É um momento de transição? A gente é muito forte dentro de casa. E, infelizmente, na nossa estreia, a gente estava reorganizando a equipe e perdemos o jogo, mas tivemos muitas chances lá contra o Itabirito, né? Jogo também equilibrado. Agora é ir organizar essa equipe contra a Limeira, e depois a gente tem 2 jogos dentro de casa contra Cianorte e Cascavel, e vamos buscar boa pontuação aí para tentar classificar. Seu time subiu, a Inter caiu. Quem tem favoritismo nisso? Com certeza a Inter, né? Não se cores em termos de atleta. A gente vê isso que importa. Obrigado, prazer falar com vocês aí. Tá aí, muito educado, muito gentil, o Quinho Forgiarini, 42 anos, Odair. Segundo trabalho profissional dele, ele trabalhou em várias categorias de base, inclusive no futebol mexicano. E uma leitura, acho que correta, né, Odair, do que foi o jogo. Olha, a entrevista bem coerente, né? Viagem, que a análise dele foi perfeita do que foi o jogo, né? A primeira etapa teve mais chances, é lógico, a segunda nem tanto, apesar de ter ficado bastante tempo, mas as foram no Operário. Então, é isso aí, né? Perdeu o ponto em casa, vai ter que buscar, já buscou um, o Operário agora vai sair, vai pegar, não vai ter jogo fácil, né? Até hoje eu estava comentando num outro grupo que nós temos o azar de estar no Centro-Oeste. Por que esse azar? Que nós pegamos os principais times das regiões mais fortes que tem o futebol. Minas, São Paulo, as equipes, portanto, a conseguir jogar nessa chave, para competir, para jogar, para vencer, aí nós vamos estar se qualificando para, quem sabe, estar pensando de série. Enquanto a gente estiver só disputando de igual para igual, né, fazendo um tempo bom, um tempo ruim, nós não passar de fase, tem chance. Mas a gente sabe que com essa equipe, não adianta a gente ficar querendo iludir o torcedor, né? Não, sou Operário passa. Não, com esse time não dá. E eu confesso que estou decepcionado com o time do Operário hoje. Não com o professor da Lastra. Acho que o que deu... Leocir da Lastra, técnico do Operário, está por aqui para começar a entrevista coletiva. Leocir, de novo, né? Parece uma história repetida. Gols perdidos, empate, sua análise. Cara, eu fazer uma análise do jogo hoje, é muito triste, né? Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente elabora, tudo que a gente determinou, eu acredito que sim, os jogadores procuraram fazer. Isso é uma coisa, enaltecer ao grupo, porque estão fazendo assim. Falta aquela conclusão, né? E ali é qualidade, ali é precisão, é cabeça fria. Estamos deixando... O que nós jogamos, nós tínhamos que ter 6 pontos na tabela. Mas hoje nós estamos aí em último lugar. Vem um pouquinho para cá com ele, Thiago. Mas quando os extremos deles também pegavam a bola, toda vez eles se enfrentavam. E nós tentamos construir mais jogada por dentro,
jogada mais elaborada. Teve momento dos jogos que nós fomos superior a eles, momento dos jogos eles empurraram nós para trás, nós não conseguimos marcar. E aí no intervalo eu optei em fazer alguma alteração. Vou dizer assim, é justamente aquilo que eu elaborei e pensei, vocês viram. O jogador que deu 2 vezes a cara do gol, porque tem velocidade, só que não fez o gol. E aí tu é penalizado, o velho ditado lá que quem não faz, leva. Ele só jogava a bola descoberta, e mesmo assim empurraram a gente para trás. Porque não tem como tu ficar com a linha alta, o bloco alto, se não matar a origem da jogada, que nós não conseguimos também na origem da jogada matar a jogada. O Wendel não rendeu o que você esperava, entrou o Vidic que deu mais velocidade. O Wendel está sentindo um pouquinho a adaptação para o time? Não, o Wendel é um grande jogador, eu gosto muito dele. É um jogador que cumpre funções, e ele cumpre funções, é muito bom jogador. Só que achei que ele estava abaixo, nem o escanteio ele estava acertando, ele bate bem na bola. Não sei se estava nervoso ou não estava nervoso, a gente viu o semblante. E aí eu justamente queria fazer aquilo que... Assim, ó, a estratégia minha foi excelente, né? Porque nós tivemos as 2 chances claras de fazer o gol. Só que daí eu não entro em campo para fazer o gol. Eu acho que nós temos que caprichar mais nesse sentido. As pessoas criticam muito porque nós estamos enfrentando um time com qualidade, muita qualidade, e não vai ter nenhum jogo da Série D que não vai ter qualidade. Então agora é muito parelho o jogo, tanto é que nós hoje empatamos o jogo. Para mim é perder o jogo hoje, né? Porque eu fiquei muito chateado, muito revoltado, porque nós trabalhamos bem, os jogadores executaram bem, só faltou a execução de finalização, que eu acho que isso elas estão pecando desde o primeiro jogo. Leocir, o primeiro tempo pelos lados do campo, né? Bambelo de um lado, Wendel do outro, e o segundo tempo poucas vezes o jogador foi trabalho dessa forma. Porque, na verdade, o meio de campo estava muito livre, né? E eles pressionam muito. E eles sobrecarregam, pesam muito com os jogadores aonde está a bola. E aí nós não conseguíamos elaborar triangulações, porque eles pesam. Assim, isso são táticas, tanto de um lado quanto do outro. Nós tentávamos sair com a bola, eles estão roubando. E no começo nós ficamos muito mal, porque quando nós conseguimos roubar a segunda bola, a ponta de chuteira ela escapava, e aí eles retomavam de novo a posse, e na retomada deles eles empurravam nós para trás, porque era bola diagonal, e aí automaticamente empurra, tu pode estar bem armado, empurra o time para trás. E aí eles foram talvez superiores nesses momentos, né? Mas nós com a bola no chão, acho que nós somos superiores. Só que falta um pouquinho, faltou nosso meia também, né? Então eu improvisei, 3 volantes, já o trabalho da bola por dentro já é mais complicado. Quando eu caio no finalzinho, já ele deu uma outra sustentação. Ele é um cara que controla a bola, inclusive ele trazia 2 lançamentos que ele errou, que ele sempre faz acertar, é um cara de muita qualidade, o Caio. Infelizmente ele nos deixou com que ele ficasse no banco. Acho que é um cara que é diferenciado tecnicamente, e ele com certeza podia ajudar nós, vai ajudar muito nós. Só que eu fico muito triste por tudo que está acontecendo, porque tudo que nós fizemos nesses 2 jogos, e nós temos 1 ponto só. Então que vocês são testemunha da qualidade assim, do nosso time, mesmo não tendo grande investimento, nem a estrutura também, que já sabe que é precária a nossa estrutura. Acho que do estadual aqui, a estrutura é a pior de todas e é o maior time do estado. Então, assim, eu tenho que ter um investimento nesse sentido, em jogadores também, eu acho que é fundamental. Então, assim, eu acho que nós se entregaram, aquilo que nós pedimos fizeram, só faltou ser mais preciso. Professor, tá aí. Técnico Leocir da Lastra falando, Odair e Fernando, muito abatimento, mas muito. Está muito abatido o técnico Leocir da Lastra. Não entendi. Agora acho que está uma situação clara, né, de uma mudança tática, Odair, que durante o estadual jogava por dentro, né, com o Rafinha e com o Mauri, e agora não joga mais. Tanto semana passada quanto hoje, usou muito o lado do campo, né? Deixa eu mandar, tô com o Caio. Vem, Caio. Como tá, Thiago? Beleza?
Gol do Operário, bom volume ofensivo, bom número de ações. Infelizmente, o terço final faltou, como nós já sabemos. Infelizmente, vencendo uma... Falhou. Foi uma vez fez o gol. Então, avalio bem a partida do Operário, mas ajustar esse terço final aí para conseguir uma boa campanha. Tá a passeio, tá de férias, tá de folga. Vim visitar... Nós aqui retornando a Anápolis agora nessa madrugada, temos o jogo contra o Floresta na Série C na segunda-feira. O Guilherme Scaramuzzi, que mora lá em Anápolis, pé frio. Semana passada ele foi 1-0 pro Ituano, né? Não, inacreditável. Eu não vou nem falar que ele é pé frio, porque ele vai em todos os jogos, e como a campanha, o ano do Anápolis é bem satisfatório até o momento, né? Então essa eu não vou falar, mas... temos que rever algumas coisas lá, porque toda vez que ele quer chamar a atenção lá no estádio, Caio, nós perdemos o jogo. Fala pra ele, cara, vai pro estádio, não me chama. Assim, presidente, falar o que de novo, né? É uma história, eu não tenho mais cabelo já, e eu conto... Tem que entrar, viu, Thiago? Mas eu sou goleiro, você pelo menos joga na frente. Eu acho que tá... Não sei se é o excesso da torcida, mas alguma coisa tá errada aí. Mas enfim... Aquilo que eu falei anteriormente, acho que foi no início da jornada ali para o Severo, não sei se foi... Você não pode terminar um campeonato estadual e achar que o mesmo plantel vai suportar um campeonato brasileiro. Por mais que você coloque 2, 3 atletas, não é o suficiente. Um brasileiro, por mais que seja uma Série D, físico e com muita dedicação do atleta. Então o atleta que não está sintonizado, podia dizer, não vai dar para mim e tal, e desligar. E quem sabe, nesse momento, menos seria mais. Então hoje não adianta ser acima da média. Acho que é o que precisava, pelo menos de 11, você precisa ter a maioria que sejam atletas já, como diz a gíria, né? Vividos, né? Que tenha realmente o calor de uma competição nacional e que conhece jogos de outros grandes centros para que pudesse, eu diria tremer, mas suportar pelo menos pressão. E a gente viu claramente que o Operário perde o jogo nos contra-ataques, toma os gols nos contra-ataques. Né? O Dalassa está ali dando entrevista, acredito que ele também deve estar com a cabeça quente. Só que eu não fui profissional, sabe, Thiago, mas eu acho que tudo você tem que ter vontade. Se o atleta não está afim de fazer, é melhor ele pedir para sair e não jogar para não prejudicar. Eu vejo a torcida triste, eu comentava ali com o Eduardo agora, ele não pode fazer nada, não somos nós que entramos em campo. Mas o atleta precisa se dedicar mais, né? O Monte Azul aceita e assimila o golpe. Não sei se essa reação está surpreendente. De Cascavel, de Uberlândia, né, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas está aberto, né? Presidente, nos últimos dias, a Rádio Futebol na Canela recebeu muita reclamação. Nós somos o porta-voz de dirigentes, torcedores, jogadores, treinadores, e o pessoal da base reclamou muito que quer uma agenda que o senhor faça o meio-campo junto ao governo do estado para saber o que o governo faz. Inclusive é uma crítica tirando do governo, sabe, São Tatrambo Lula. Hoje o presidente Júlio César Ramos do Náutico pediu uma atenção do senhor. O que o senhor pode dizer a eles? Eu preciso primeiro fazer uma observação a respeito à opinião do Júlio. Eu estive ouvindo, eu acompanho você. Eu falo que às vezes você, na minha correria, mas quando eu tenho oportunidade, você me baliza em alguns raciocínios, né, com o seu material de imprensa, o seu conhecimento, a sua experiência. Eu vi alguma reclamação do Júlio e eu respeito, mas eu não concordo em momento de responsabilizar a federação, porque eles têm que... Eu acho que eu tenho que trabalhar para todo mundo. Eu hoje não tenho, por mais que a Portuguesa tenha sido oposição nesse trabalho de eleição, a Portuguesa é um filiado, eu tenho que respeitar todo mundo. Então eu respeito o Júlio também. Só que precisamos ir por partes, né? Eu tenho uma viagem de segunda-feira e terça, vou estar na CBF, provavelmente... Com essa efetivação, as coisas começam a ter um pouquinho mais de clareza e leveza para a gente trabalhar. E jamais vou esquecer a categoria de base, vai fazer com que eu fique atão, não é isso. Mas, de fato, Thiago, eu penso igual a você. Nós temos que chegar um dia que deixarmos de estar dependendo. O Estado pode estar junto? Pode, mas não pode haver dependência disso. Esse sub-13, a federação já está bancando a arbitragem. O Júlio esqueceu de falar isso. Não sei se ele está participando, né? As ambulâncias, o interior todo coloca as ambulâncias, só Campo Grande que é a dificuldade. Então o Sub-13 hoje não tem praticamente despesa para os clubes. A federação está pagando gandula, maqueiro, o delegado do jogo e agora a arbitragem. Então as reclamações precisam ter um pouquinho de sensatez. Eu não estou criticando aqui a observação do Júlio. Eu só acho que em parte não procede, né? O fato essa merece uma atenção diferente.
como vai ser esse ano com o feminino, que eu tenho que correr atrás. E nós falávamos agora da reunião da Série B. Né? Série B vem aí com 10 equipes, eu dizia, pode chegar a 13, né? Mas que a gente precisa claramente, e é uma observação do presidente do Esporte Clube Comercial, que eu achei muito importante, a forma como ele colocou, que se nós não limitarmos o número de participantes na Série B, daqui a pouquinho tem 30 e só sobem 2 da mesma forma. Como tinham 6 e subiam 2, tinha 4 e subia 2, daqui a pouco tem 30. E aí com essa colocação dele, nós vamos, quem sabe? Né? Então, o que é isso, resumidamente, para o torcedor nosso? Isso mostra que aquilo que a gente vem fazendo em pouco tempo está no rumo certo. Não é o suficiente ainda, nós sabemos que depende muito disso, mas eu não vejo o governo longe da gente, não, sabe? Eu vejo a vinda do professor Marcelo para dar expediente a partir de segunda-feira. Eu, infelizmente, não estarei aqui na segunda-feira, mas em breve nós vamos estar falando da costumeira, mas vejam obter o seu fomento, né? A sua representatividade. A federação tem que organizar as competições. E a base, eu acredito que vai crescer Jacques da Luz, com os pais vindo para cá, com os garotos dizendo que dormiu pensando em jogar no estádio. Quem sabe que esse oxigênio diferente dos novos tempos do futebol sul-mato-grosso comece. É nisso que eu penso. Para a gente encerrar, a questão da SAF. Ainda está tendo aquela cota? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Eram as 5 primeiras que a federação não cobraria. Pergunto isso porque Portuguesa, Comercial e agora o 7 de setembro sinalizam essa mudança. É possível. Se amanhã o Operário ou o próprio Náutico, né, está aberto para isso. O compromisso é feito, até porque ninguém mais do que eu tem que incentivar isso. Né? Se vai dar certo ou não, cada um vai medir dentro do seu clube se tem um gestor e um investidor competente para isso. Mas o meu compromisso está feito. Presidente, obrigado. Esperando já, não entendem, né? Alguns já... Eu respondo a trabalhar. Eu acho que agora, a partir dessa ida para a CBF, com a documentação toda registrada, né? Mas vamos tocar o barco. Aí, Estevão Petralas. Fala que você tá esperando o teve isso, né? Ô Daí Martimiano, desculpa, eu tinha que trocar esses 2 assuntos aqui com o Petralas, mas diga lá, o professor não tá nada feliz, viu, Odair Martimiano? Não vai chegar ninguém, tá? O Thiago falou hoje. Antes do Odair, eu quero pontuar as coisas para você que vai comentar com mais baliza. É o seguinte, ele que saiu chateado, saiu bravo com o seu jogador. E aí, eu quero que, às vezes, o Hugo Carneiro, que é o nosso colega, bate numa tecla, e às vezes isso faz sentido. E hoje fez sentido, e também fez sentido no primeiro jogo. A culpa é do Dallas até a página 5. E até que culpa tem os jogadores desses resultados? O quanto o Dallas errou hoje, o Operário levar. Tem que cobrar elas aí, que os jogadores não estão com vontade, mas o quanto tem que ser cobrado o técnico e o quanto tem que ser cobrado os jogadores. Por quê? Eles construíram as oportunidades para acabar com o jogo. Poderia muito bem hoje terminar 3-1 para o Monte Azul. Olha, o Dalastra, para mim, muito esse time do Operário, muito. Só que de uma forma geral, está escalando o time bem, porque o time está criando. O time lá em Cianorte teve 6 chances de gols claras. E hoje a gente vê, Fernando, é muito... 6 é muito chutes ao gol. 15 chutes no gol. Só que efetivamente foi uma no gol. O resto passou. Chutou. E lá em Cianorte, não. O Operário teve 6 chances claras de fazer o gol. Hoje, teve 2 no primeiro tempo. O gol. E depois mais 3 no segundo tempo. Então foram 6 chances de gols claras que o Operário teve. Sofreu? Sofreu também, é lógico. Mas o seu time tá criando. Né? A única ressalva que eu falo do Dalastra, a gente entende o momento, né, que é triste. Se guardar coisa certa. Eu lembro que ele agora na entrevista que ele deu ao Thiago, ele falou assim, a minha estratégia foi certa, só que o jogador não fez o gol. A partir do momento que ele coloca isso a público, ele está deixando o jogador dele, né, em dificuldade também, perante ao público. Dá para numa reunião interna, amanhã, lá no
a hora que o time se reapresentar, amanhã ou depois, a hora que o time se reapresentar, para falar, foi a ser isso. O seu elenco esse que ele diretamente ajudou a criar. Resultado ruim para o Operário. Né? Ruim para o Operário porque jogou em casa, não teve lá. Diferentemente hoje, Fernando, mesmo estando vencendo por 1-0, eu acho que o placar foi de justo ou até injusto com o Monte Azul. O Monte Azul poderia ter uma melhor sorte. E outra coisa, né, Odair, tem duas coisas que foi característica do primeiro jogo como no segundo. Opera bem no primeiro tempo, performa-se bem e sofre no segundo tempo, como sofreu lá no Cianorte e hoje sofreu novamente aqui em casa. O time não dá para sofrer em casa, né? Sofrer fora de casa até vai, mas sofrer, o que sofreu no segundo tempo, as 3 chances de gol claríssimas do Bidic, o time sofreu pra caramba no segundo tempo, desde o primeiro minuto de jogo. Foi o que eu acabei de falar, né? O placar foi justo para colocar um injusto. O Operário tem que ter esse equilíbrio de conseguir jogar os dois tempos. Eu sei que é muito difícil você jogar os dois tempos iguais, mas você ter o segundo tempo um pouco mais efetivo também do que é o primeiro tempo. O Operário joga, se impõe, consegue fazer alguma coisa no primeiro tempo e o segundo tempo vive de alguns lampejos, né? Faz com que sofra muito e isso o Dalastra vai ter que resolver. Muito bem, para a gente fechar. Eu acho que o pior em campo, eu descobri. O Rodrigo Moreira é o pé frio, cara. É um negócio assim. É só vir. É só vir que não dá certo, cara. Vamos lá, roda a vinheta. Agora você vai futebol ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Por votar no Tássio. Achei que o Tássio foi muito mal, perdido, sem posicionamento definido. Achei ele hoje sem função. Fernando Blanc. Concordo com você em tudo, mas eu vou votar no Bidic. Porque não pode errar como errou. Não pode. Para mim, o Bidic, concordo com você, pode votar nos dois. Se der voto duplo, põe no Bidic e no Tássio, porque realmente os catupas. Você que vai decidir. Olha, o Tássio realmente, não função do Marcel tá jogando. Os dois, para mim, tem a característica bola e da proteção pelo meio. Ele não, mas para mim, eu vou votar no Marlon. Marlon? Não tivemos um consenso então hoje. Não, o Marlon pra mim foi o... Cara, ele não... Ninguém ajuda ele. No primeiro tempo ele teve a ajuda do Marcel. E na semana passada ele já tinha tomado um baile, né? Exatamente. Então pra mim, o pior em campo foi o Marlon. Mas o Tássio não tem a obrigação de decidir. O Bidic tem a obrigação de decidir. Ele tá aí por isso que eu vou... Vai, besta. Ele tá irritado. Hoje acertou hoje ele tá. Não, eu quero só ver... Eu não gostei da saída do Wendel, por exemplo. Para entrar o Bidic. Concordo com a entrada. Vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer a equipe vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva. Olha, eu vou escolher o Sávio. 8 do Monte Azul. Eu ia votar no Mori, mas você me fez mudar de ideia. Eu vou votar no Sávio. Eu não sei por que o Mori saiu, cara. O professor lá, até esqueci de fazer essa pergunta. Bem, impressionante. Do Operário, para mim, o melhor em campo foi o Caio. Né? No segundo tempo, pensou. Mas eu gostei muito de não ter aparecido para a torcida o Pedroca. Acho que foi um jogador que tá na esquerda, ele dá carrinho, ele volta. Gostei do Pedroca. Pra mim, vou votar no Pedroca. Hã? Pedoca. Pedoca? Não é Pedroca? Não, é Pedoca. Ninguém gosta, incomoda, chato, mas não pode tirar, né? Exatamente. É o meu amigo Pedro. Qual Pedro? O meu amigo Pedro, lateral. O lateral esquerdo, por que seu amigo? Bom lateral. Hã? Bom lateral. Meu amigo Pedro. Pedro. Muito bem.
Ô, Fernando, para encerrar minha participação, Eu tinha uma pergunta para falar para o senhor. O Operário vai a Uberlândia pegar no Parque do Sabiá o Uberlândia. Enquanto em Limeira são jogos feriado, viu? Pós-feriado. Tá marcado, se eu não estou enganado, 16 horas MS, Uberlândia e Operário. Me despeço anunciando. Lembrei da pergunta. Até que culpa tem o veinho e até que culpa tem o jogador? Muito bem pontuado. E que hoje, e sábado e hoje, acho que esse elenco do Operário deu razão. A gente só cobra o treinador e não cobra o material humano que está em campo. Mas eu acho que o problema, Odair, é a qualidade. Eu não vi o que o de vontade. Eu não vi. Só que a vontade passa do futebol. Eu não concordo. Eu acho que teve uma falta de vontade, não. Agora, falta de qualidade, sim. Abraço, Odair. Até a próxima. Abraço, Fernando. Abraço a você, Thiago. Abraço também. Com Liverpool amanhã. Segunda roda, você vai ficando. E você,